Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos cumprimentar cada um dos amados irmãos que estão nos acompanhando nesse exato momento, através dessa live no Facebook da Igreja Batista do Calvário, ou também pelo nosso YouTube. Eu quero desejar para você um mês abençoado, essa primeira quinta-feira do mês de julho, né? E no mês de julho é o mês 7, nós costumamos falar que o 7 é o número da plenitude de Deus. Então, nós queremos desejar que a plenitude de Deus esteja presente na tua casa, que a vontade do Senhor se cumpra sobre a tua vida, que seja um mês de reviravoltas positivas na sua história, na sua família, que a mão do Senhor acompanhe vocês. Mais uma vez, nós queremos aqui frisar que durante esse tempo de pandemia, os nossos cultos permanecem online, e que você se proteja, se cuide, use a máscara, por favor, use a máscara, use o álcool em gel, fique em casa se você não precisar trabalhar, se não tiver, se a sua empresa estiver fechada, não saia para outro lugar, não saia fazer passeios, não é hora de tomar chimarrão, não é hora de compartilhar de churrasco, né, como a gente costuma aqui no Paraná fazer muito isso, mas é um momento de prevenção. Vamos ter muito tempo de vida para fazer isso, mas para isso é preciso se cuidar agora, né, nesse momento, para que lá na frente a gente possa ter mais tempo para conviver com os nossos irmãos, amém? E nesse momento eu quero abrir esse culto com um texto bíblico que se encontra lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 36, olha que lindo esse texto aqui. Êxodo 40, 36 em diante, diz assim a palavra de Deus: os israelitas levavam o seu acampamento de um lado para o outro, somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda, mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali, até o dia em que se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela. Esse texto narra o começo da peregrinação, ou seja, da caminhada do povo de Israel após a saída do Egito. Olha que interessante, eles não moravam em casas construídas como as nossas de hoje, casas de tijolo, cimento, casas fixadas em um lugar. Eles tinham as suas tendas, e eles levavam essas tendas junto com eles. Imagina o peso de uma tenda, para você carregar junto com você, além das panelas, além dos outros elementos de uma casa, que eles tinham que levar entre eles mesmos, nos seus ombros. E olha que interessante, a Bíblia deu um sinal visível. A partir do momento em que eles saíram do Egito, havia um sinal permanente, visível, da presença do Senhor sobre a vida deles. Qual que era esse sinal, pastor Douglas? O sinal era uma nuvem que ficava em cima deles. Essa nuvem de dia, ela fazia sombra, por isso que era uma nuvem, uma coluna de nuvem. Por quê? Porque de dia, o deserto ele é muito quente, então eles precisavam receber um refresco, um refrigério para a vida deles, e a nuvem ficava ali, dando esse refrigério, dando essa proteção durante o dia. E durante a noite, a nuvem era uma coluna de fogo. Por que uma coluna de fogo? Porque o deserto ele é escuro, porque de noite no deserto é frio, então eles precisavam de uma coluna de fogo, ou seja, além de ter algo visível, eles precisavam ao mesmo tempo ter algo que aquecesse a vida deles, que protegesse eles dos animais peçonhentos que há no deserto. Mas o que eu acho interessante, que além de eles terem essa nuvem, havia também outro detalhe. A Bíblia nos diz aqui nesse texto que quando a nuvem andava, o que eles faziam? Eles andavam, eles caminhavam em direção da nuvem, eles acompanhavam a nuvem, presta atenção. Quando a nuvem andava, eles acompanhavam a nuvem. Porém, quando a nuvem parava, eles paravam. Só que eles ficavam parados, pastor Douglas. O que eles faziam quando a nuvem parava? Alguém sabe? O que eles faziam? Eles tinham que montar as suas tendas, eles tinham que edificar as suas casas, eles tinham que armar ali a estrutura, colocar a lona, organizar a casa deles. Ou seja, a hora que a nuvem parava, era uma hora que eles tinham que organizar a casa deles. Eu quero dizer para você, nós acostumamos muito a acompanhar a nuvem. O que é isso? A estarmos andando, a estarmos participando do culto coletivo, a estarmos andando para um lado para o outro. E agora nós se vemos num cenário em que a nuvem de Deus parou. A nuvem de Deus está parada. Nós não podemos mais sair de casa muitas vezes. Se sairmos com máscara, não podemos nos tocar, não podemos muitas vezes abraçar as pessoas que amamos. Mas pastor Douglas, quando a nuvem está parada, o que eu tenho que fazer?
Ei, quando a nuvem para, não é para você parar tudo, não, quando a nuvem para, é porque Deus quer edificar a sua casa. Quando é que eles construíam a casa deles? Quando é que eles armavam a casa deles? Quando é que eles edificavam a casa deles? Quando a nuvem parava. Por isso eu quero dizer para você, Deus permitiu essa nuvem parar, sabe por quê? Para você organizar a sua casa, para você dar novas prioridades, para você organizar a pirâmide da sua vida. Porque tem muita gente que estava vivendo, valorizando mais as coisas lá fora do que a família, valorizando muito mais o trabalho, a internet, valorizando mais o jogo de futebol, valorizando mais as amizades externas do que a família dentro de casa. Tinha gente que dentro de casa não era mais pai, não era mais mãe, não era mais filho, não era mais esposo, não era mais esposa. Mas Deus permitiu a nuvem parar, para que a sua casa seja restaurada. Deus permitiu a nuvem parar, para que a sua casa seja colocada no lugar. Deus permitiu a nuvem parar, para a sua casa ser refrescada, porque a nuvem ficava lá. Ou seja, Deus permitiu a nuvem parar, para que a sua casa receba um tempo de refrigério, um tempo de renovação, um tempo de avivamento. Deus permitiu a nuvem parar, para que a sua casa seja incendiada pela presença de Deus, para que a sua casa receba as copiosas bênçãos que Deus tem preparado para a sua vida. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Olha que interessante isso aqui. Talvez você nunca viu essa lógica lendo o texto bíblico, mas eu quero ler esse texto mais ou menos assim. Quando a nuvem andava, Fernanda, eles tinham que acompanhar a nuvem. Porém, quando a nuvem parava, eles não tinham que acompanhar a nuvem acompanhava eles. Vou repetir, talvez você não pegou essa. Olha que interessante, quando a nuvem andava, eles tinham que acompanhar a nuvem. Mas quando a nuvem parava, não era eles que acompanhavam a nuvem, era a nuvem que acompanhava eles. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que acompanha a nuvem, o que é isso? Que é uma pessoa que anda debaixo da palavra de Deus, que é uma pessoa que acompanha a nuvem da palavra de Deus, que é uma pessoa que acompanha a nuvem da oração, que é uma pessoa que acompanha a nuvem da comunhão, que é uma pessoa que acompanha a nuvem da meditação, da santificação. Se você é essa pessoa que tem acompanhado a nuvem da glória de Deus, eu quero dizer para você, nesse tempo de pandemia, a nuvem de Deus vai repousar sobre a tua casa. Quem que é a nuvem de Deus, pastor Douglas? Jesus Cristo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 23 também nos diz assim, que Ele refrigera a nossa alma, nos guia a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Eu quero dizer para você, a nuvem do Senhor vai visitar o teu lar nessa quinta-feira. Nessa conferência fé, eu quero dizer para você, essa nuvem está chegando aí, trazendo livramento, trazendo provisão, trazendo proteção, trazendo libertação, trazendo direção para a tua casa. Deixa essa nuvem entrar na tua vida, deixa essa nuvem fazer presente na tua história. É tempo de nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Eu quero que você feche teus olhos aí na tua casa nesse momento. Vamos clamar pela essa nuvem, a nuvem da glória de Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Lembra do texto bíblico? A nuvem pode ser pequena, mas a chuva será abundante. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nesse momento de pandemia, nós aprendemos a tua palavra que existem momentos de nós andarmos, acompanharmos a nuvem, mas existem momentos em que a nuvem para. E quando a nuvem para, não é para a gente ficar parado, mas é para a gente organizar a nossa vida familiar, para nós organizarmos a nossa vida espiritual, para nós organizarmos a nossa vida familiar. Pai, nesse momento eu peço, visita os teus filhos que estão assistindo essa live, aonde eles estiverem, em Toledo, fora de Toledo, em outros países, em outros continentes. Visita agora os teus filhos com a tua graça, visita os teus filhos com proteção, visita os teus filhos com livramento. Senhor,
Senhor, que essa nuvem que acompanhava os filhos de Israel no deserto, essa mesma nuvem, Pai, repouse agora sobre o lar dos teus filhos, sobre a casa dos teus filhos, sobre o casamento, sobre a vida empresarial, sobre a vida financeira, sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre, Senhor, todas as áreas dos teus filhos, que essa nuvem gloriosa da presença do Senhor venha sobre a vida dos teus filhos. É o que nós pedimos que a nuvem da glória do Senhor esteja presente nessa live, e que aonde essa live chegar, vidas possam ser transformadas, casamentos possam ser restaurados, pessoas possam ser curadas, que tudo que ocorrer aqui seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós abrimos esse culto desejando que essa nuvem acompanhe você na tua casa, na tua rua, na tua empresa, aonde você estiver. Amém? Nesse momento nós vamos louvar a Deus, vamos buscar a presença de Deus através dos louvores. Então vamos lá com o nosso ministério de louvor, entoar aí uns cânticos maravilhosos. Louvemos ao Senhor.
Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o seu altar. Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi. Povos saibam que há um Deus em Israel, Yeshua. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o seu A todos vocês que estão me assistindo aí na sua casa. Estamos nessa conferência Fé e eu gostaria de começar já agradecendo pela oportunidade de estar aqui nessa noite compartilhando com vocês uma pequena palavra que Deus colocou no meu coração. E para quem está aí com a Bíblia, abre no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. A versão que eu vou utilizar é a linguagem de hoje, que eu creio que é a que fica mais próximo do nosso entendimento. E a palavra diz assim: Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova, para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer seus mandamentos.
Ele os deixou passar fome e depois deu uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque fala sobre batalhas que nós enfrentamos. E batalhas, elas significam lutas, adversidades que nós passamos durante toda a nossa vida. Jesus já disse, nesse mundo tereis aflições. E nessa noite eu vim falar com vocês sobre 3 tipos de batalhas que assolam a nossa vida. A primeira batalha é a luta contra a própria natureza. Infelizmente, o pecado ele faz parte da natureza humana. E nós precisamos lutar todos os dias contra o pecado. O pecado, gente, é aquilo que desagrada o coração de Deus. É aquilo que nos afasta. E isso faz parte de nós. Nós temos que todos os dias converter o nosso modo de pensar, converter as nossas vontades, tudo para agradar a vontade de Deus. A segunda batalha é que nós não conseguimos cumprir isso todos os dias. Nós somos falhos, nós erramos e às vezes abrimos brechas na nossa vida. E aí começa a nossa segunda batalha, que é uma batalha espiritual. É aquele esforço que a gente faz para tentar tampar as brechas que o pecado abre na nossa vida. E a gente precisa vencer essa batalha com 2 coisas. A primeira delas é reconhecer aonde foi o meu erro. O que eu fiz de errado? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que desagradou o coração de Deus? O que está me afastando dele? E o segundo passo é se arrepender. E aí o resto Jesus faz. É Jesus quem purifica, é Jesus que nos limpa e é Jesus que tampa todas essas brechas que o pecado faz na nossa vida. Mas o foco principal dessa noite é essa terceira batalha, que são as lutas que o Senhor permite que a gente passe para nos moldar, para nos ensinar. Eu li essa palavra e ela fala sobre o povo de Israel, que ficou 400 anos sendo escravos lá no Egito. E durante esse tempo, eles tiveram muito contato com a cultura egípcia, que era uma cultura politeísta, eles acreditavam em vários deuses, e muitos deles já tinham perdido a esperança de que haveria um libertador. E a promessa de Deus se cumpriu, o libertador chegou, e eles foram levados ao deserto. Lá no deserto, o objetivo de Deus era limpar a mente do seu povo, tirar toda aquela cultura que não pertencia a ele e prepará-los, ensinar a lei para que eles recebessem a terra prometida. E nós vivemos esse mesmo contexto na nossa vida de hoje. A promessa para a humanidade já se cumpriu. Deus já enviou o seu Filho. Nós já somos libertos do pecado. A nossa natureza pode até tender a ser pecaminosa, mas Jesus já morreu na cruz e eu já tenho arrependimento, eu já tenho acesso ao perdão. Não é mesmo? E já nós estamos aqui, no deserto, todos os dias, vivendo essas batalhas, vivendo essas lutas. E o objetivo é esse, é que Deus nos molde, que Deus nos prepare, para que a gente receba a nossa vitória. E é aí que vem a frase principal dessa noite. A forma como você age em meio às dificuldades é o que dá a direção para a vitória ou para a derrota. Todos os dias nós passamos por lutas na nossa vida, seja elas contra o pecado, seja elas as consequências do pecado, ou seja as lutas que Deus permite que a gente passe. E é nesses momentos que você tem que pensar para onde que o seu coração tem se voltado. Se o seu coração tem se voltado para o lado que diz, mas Deus ele não me ama mais. Deus, ele se esqueceu de mim. Por que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade chegou na minha vida? Mas é nesses momentos que a gente precisa mudar a nossa perspectiva e começar a pensar, espera, será que não é Deus trabalhando na minha vida? Será que essa dificuldade que eu estou passando não é para mudar algo no meu pensamento? Será que não é Deus tentando diminuir o meu eu, o meu ego, tentando fazer com que eu aprenda algo novo?
Às vezes nós estamos passando por essas dificuldades e a nossa mente tende a colocar a culpa em Deus, a colocar a culpa nas circunstâncias, mas às vezes a gente precisa parar e pensar se não é Deus trabalhando na nossa vida. Às vezes a gente está tão preso tentando converter o nosso eu, as nossas vontades, mas viver para Cristo significa matar o seu eu, significa engolir o seu ego. Jesus disse, quando alguém te atacar, não ataque de volta. Jesus disse para a gente dar a outra face. E isso é difícil, isso é um processo, e isso dói. Mas sabe o que dói mais ainda, igreja? É a gente não entender a vontade de Deus. Aquele povo que estava ali no deserto, sendo preparado por Deus, não entendeu qual era o propósito. Não entendeu que eles estavam em uma escola. Eles não entenderam que Deus estava trabalhando na mente, que Deus estava trabalhando no coração. E eles não cumpriram o propósito, que foi entrar na terra prometida. E nós estamos passando pela mesma coisa. Estamos aqui neste mundo físico, estamos aqui para aprender, para ser moldados por Deus, para que a gente vá para a terra prometida, que é o céu. Lá é o nosso lar. Nós somos estrangeiros dessa terra. Nós não nascemos para ficar aqui. Nós estamos aqui para ser preparados, para ser moldados e aí sim alcançar a nossa maior vitória. Eu vou retomar a frase que eu disse no começo, que a forma como nós agimos, as dificuldades, é o que nos dá a direção para a vitória ou para a derrota. E a nossa maior vitória é cumprir o propósito de Deus. E nessa noite, com essa palavra, eu quero convidar você a ser o tipo de pessoa que não olha para a face da dificuldade. Não ser o tipo de pessoa que coloca a culpa em Deus, que coloca a culpa no inimigo. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos mudar a nossa perspectiva e começar a olhar a mão de Deus nas coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas. Tudo que acontece na nossa vida é pela permissão de Deus. E tudo é para nos ensinar, é para nos moldar, para nos tornarmos pessoas melhores. E nesse momento, eu quero convidar você a refletir. Que tipo de pessoa você tem sido? Você tem sido a pessoa que agrada o coração de Deus? Você tem lutado as suas batalhas de que jeito? Questionando a Deus? Você tem olhado para as dificuldades e deixado que elas impeçam você de continuar a sua caminhada? Ou você tem sido o tipo de pessoa que fala, espera, eu não vou travar uma batalha com o inimigo, eu não vou travar uma batalha contra o meu irmão, eu vou ser o tipo de pessoa que olha a mão de Deus em todas as situações. Eu vou ser o tipo de pessoa que aprende com as minhas dificuldades, que aprende com os meus erros e me torno uma pessoa melhor. É isso que Deus espera de nós, que a gente entenda que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Nesses momentos nossos de dificuldade, igreja, é que a gente precisa mudar a nossa perspectiva. Não ficar presos às dores, não ficar presos às dificuldades, não deixar que isso nos impeçam de continuar a nossa caminhada. A minha missão e a sua missão aqui nessa terra é permitir que Deus trabalhe no meu coração, na minha vontade, nos meus pensamentos, nos meus desejos, naquilo que eu quero, naquilo que eu escolhi para a minha profissão. É permitir que Deus escolha tudo, entregar tudo na mão de Deus. E assim a gente pode alcançar a nossa maior vitória. Não seja o tipo de pessoa que não aprende com isso. Para finalizar essa breve reflexão de hoje, eu quero convidar você a analisar o tipo de pessoa que você tem sido. Para onde está se voltando o seu coração? Às vezes você questiona Deus, pedindo, Deus, muda essa circunstância, muda essa dificuldade, mas e quem disse que não é Deus usando essa dificuldade para mudar você? Entenda que existem
coisas que vêm para o nosso bem. E a gente precisa aceitar que Deus trabalhe no nosso coração, que Deus trabalhe na nossa vida. Amém? Neste momento eu quero convidar você a orar. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos falar com Deus. Pai, nós estamos neste culto, Senhor. Tivemos muitas batalhas durante a nossa vida, Pai, e vamos ter muitas outras pela frente. Mas em cada uma delas, o Senhor esteve conosco. Em cada batalha, o Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor sempre esteve lá, suprindo cada uma das nossas necessidades. Pai, faz com que o nosso coração compreenda que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nos ensina, Senhor, a ter um coração que compreende que cada dificuldade tem um sentido, Pai, que cada dificuldade tem um significado. Permita, Senhor, que o nosso coração se volte para deixar com que o Senhor trabalhe na nossa vida, na vida da nossa família. Nós te damos permissão, Senhor, para trabalhar em cada área da nossa vida. Nós não queremos ser o tipo de pessoas, Pai, que se volta contra Ti, que questiona. Nós queremos ter um coração, Pai, aberto para Teu trabalhar, para Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém.